Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio que você está escutando no GeoForça, porque o canal principal está bloqueado por uma semana. Só amanhã que volta ativa. Fazer o quê? É assim, eles que mandam, eles são donos da informação, são donos da pauta. Somos nós aqui, os filhos da pauta, que temos que aguentar tudo isso. Zuckerberg caterva, o Departamento de Estado americano manda nas redes sociais mundiais. Se eles não gostam de você, eles te perseguem. Mas nós somos ruins, nós estamos aqui. Ruim. Eu sou pior do que remédio para o fígado, pior do que boldo com sal. Não adianta, vocês não vão me apagar, não adianta. Não tem lacração, não tem cancelamento que dê conta de mim. Eu estou aqui sempre. E prestando contas a vocês, já adquirimos e amanhã, pela manhã, vamos levar lá no Estádio Municipal Alziro de Almeida, em Itaboraí, o que nós tratamos: 200 litros de leite e 100 litros de óleo. Não é litro, né? Porque é uma garrafa, é 0,9, né? Mas a gente chama de litro. Compramos 10 caixas de um, 20 caixas de outro. Deu um valor em torno de R$ 1.600, mais ou menos. E o dinheiro que arrecadamos deu. Faltou um pouco, mas a gente completa um pouco daqui e tudo bem. O importante é dar uma conta redonda. O importante é fazer o bem feito. Poderíamos, como falei, fazer um volume imenso, colocando alimento muito barato e dando um volume muito grande. Mas preferimos contactar os organizadores, que já fazem esse evento há algum tempo, e perguntar para eles, fazer a pergunta: o que vocês querem, o que vocês precisam? E eles acharam a ideia muito boa e falaram para assim: estamos sem óleo e sem leite nenhum. Então providenciamos. O óleo está pela hora da morte, vocês sabem aí, em torno de R$ 9,00 uma garrafinha, são os preços, né? É a dolarização da economia. O leite em torno de R$ 3,70, R$ 3,80, 4, R$ 3,50, não sei quanto foi, não tive de tempo de ver esse negócio, mas o importante é que comprei, vocês pagaram, o importante é isso, e é uma obra conjunta, a todas as mãos anônimas. O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Uns colaboraram mais, outros colaboraram menos, mas todos colaboraram. E até quem não colaborou, muitas vezes eu não sei como está a vida das pessoas. Não tem problema nenhum. Isso não muda a nossa relação, absolutamente. Aquilo ali não é compulsório. A pessoa faz se quiser e se puder, principalmente isso, se puder. Se não puder, já está dando uma grande colaboração em manter esse vínculo que a gente mantém todo dia aqui. E ontem a nossa live foi falando exatamente sobre o Brasil. Daqui a pouquinho estou entrando no ar aqui com o Rogério, exatamente com o Rui Costa Pimenta, para cuidar disso aí, fazer perguntas e participar desse evento. Tá? Não tem problema algum. Deve se estender um pouco mais. O Rui Costa gosta de falar muito, então estaremos lá. E o escopo de hoje, o que é hoje? Hoje é o ontem, é o passado. Ontem a primeira coisa que eu recebi um banner do Instituto Alberto Pasqualini, mostrando que o Brasil sofre uma praga dos 29 anos. A cada 29 anos, alguém no Brasil faz uma tragédia. Nós temos um ciclo maldito com o número 29. Não sei de onde vem isso, mas vem de algum lugar. Não se sabe como, nem aonde, nem porquê. Mas é verdade. Ciclo maldito começa praticamente, se a gente retroceder 29 anos, vamos cair num gradiente interessante também. Mas não vamos entrar nisso. Vamos começar com Jânio Quadros, o demagogo. Todos eles anticomunistas e todos eles com o mesmo discurso de moralismo de goela. A saber, Jânio Quadros, em 60, Fernando Collor, em 88, em 89, e Jair Messias Bolsonaro, em 2018. Exatos 29 anos. Fantástico. Parabéns para o Instituto Alberto Pasqualini. Deveria ter ido um pouquinho mais longe.
ter dado o nome do autor dessa tese, que fui eu, Rubem Gonzalez, que tirei isso. Fiz as contas, botei os números. Eu não sou numerólogo como a nossa amiga aqui. Nós temos uma numeróloga, uma astróloga aqui no grupo, tá? Mas eu não sou. Mas eu comecei a olhar. Falei, que ciclo maldito. Não entendo disso. Ela talvez entenda até melhor do que eu, do que isso quer dizer. Existe algo místico por trás disso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é uma coincidência muito interessante. E é um ciclo que dá mais ou menos uma geração. São 29 anos. O ciclo fecha. E todos eles se elegem da mesma forma e da mesma maneira. Moralismo de goela e pelo menos os 2 primeiros o governo não acabou. Esse aqui ainda tem chance de não acabar, mas provavelmente vai acabar. Tudo indica que sim. E não deve ser tolhido. Não deve, absolutamente. Vamos dizer, a anêmica democracia brasileira não aguenta mais isso. Se o Bolsonaro cair, o próximo não leva 6 meses. Eu sempre falei isso. Se o Bolsonaro cair, o próximo não leva 6 meses. Então, um abraço para o pessoal do Instituto Alberto Pasqualini, do PDT, e da próxima vez coloquem uns créditos. Ajuda um pouco a empresa, tá? Nós não faturamos com isso, não vivemos disso. Mas eu entendo muito bem que, efetivamente, os garganteadores, as pessoas que vivem de abrir o jornal, pegar a matéria do dia, transformá-la em algo que agrade ao seu chefe, ao seu patrão e transformar isso em conteúdo, tem seu preço. Tem seu preço. Tá? É a indigência intelectual. Hoje vemos pessoas com a capacidade cognitiva boa, bem desenvolvida, com um currículo notável, só que são incapazes de produzir conteúdo, são incapazes de mostrar o Brasil, de falar sobre o Brasil, falar aquilo que nós falamos todos os dias. Chega, eu não estou aqui mais para ser humildezinho e dizer isso, aquilo, não. O meu programa é foda mesmo, é bom mesmo. Está muito acima da média disso aí. O que eu me proponho a fazer, eu faço bem feito. A gente coloca elementos históricos, a gente traz para a discussão. Aqui eu não faço nenhum programa tentando puxar o saco do Aldo Rebelo, que eu já falei que hoje seria o meu candidato. Eu não faço nada para isso. Eu comento o que ele fala e se tiver alguma coisa para bater, também vou bater. Não tem esse negócio não. Bato no Ciro, bato no Lula, bato no Bolsonaro. Se tiver que elogiar algum deles e defendê-los, vou fazer, como já defendi o Lula, já defendi o Ciro e já defendi o Bolsonaro. Quem tem dúvida, veja a minha produção. Eu não acordo de manhã cedo chamando o Bolsonaro de fascista, o Bolsonaro de genocida, nada disso, porque isso é ridículo, isso é patético. Se ele é genocida, todos são. Todos eles obedecem ao mesmo patrão, ao mesmo dono. E simplesmente mantém a mesma retórica há décadas. Desde que o Brasil se transformou na nova república, a narrativa é mais ou menos a mesma. Haja vista que agora o Lula, eu que durante um tempo, na minha inocência ou na minha vontade que as coisas se acertassem, achava o PSDB o inferno na terra, continuo achando, tá? Mas e que o PT seria o seu grande inimigo. Hoje vejo todos eles abraçados, aos beijos e abraços, e fico estupefato. Como eu já falei, eu adoro a palavra estupefato. Tá? Eu nunca vi uma palavra tão feia, mas a gente usa, né? Eu fico estupefato de vê-los todos aos beijos e abraços, mostrando que o velho Gagal FHC, que eu soube que está com herpes zoster, dores lancinantes por todo o corpo, que ele dure agora, ele tem 90 anos, que ele dure mais 90 anos, contanto que essa dor não passe, que ele sofra muito, muito, todos os dias, 24 horas por dia, para quem sabe um dia, o dia que ele se arrepender, ele tenha a liberdade divina e que parta dessa para melhor ou para pior, não importa, de preferência para pior, mas que ele reconheça o canalha, o bandido que ele foi. Então essa notícia que ele está sofrendo horrores com a herpes zoster, para mim é uma alegria, é regozijo. Rubem, como você é mau, ninguém é perfeito. Não tente procurar a perfeição em mim. Tá? Tem hora que não tem jeito, tem hora que não dá. Mas o que eu falo com isso? Deixe voltar a vaca fria.
A situação que eu falei aí do Alberto Pasqualini, ela é pouco comparada com o resto. Hoje aquele Thiago não sei das quantas, do Cagão Brasil, que fica todos os dias, acabou, Bolsonaro, Michele, Queiroz, Gonzalez, Michele, faz isso, fascista, bababá. Um cara desse diz que é jornalista, deveria ter vergonha, rasga essa porra desse diploma. Uma das poucas coisas que o Supremo Tribunal Federal fez bem foi desregulamentar a profissão de jornalista. Hoje qualquer um pode ser jornalista. Hoje eu posso pedir o meu registro. Eu tenho um canal, tenho um público grande, ótimo, porque chamar um negócio desse de jornalismo, isso é brincadeira, isso é uma vergonha, isso é uma ofensa ao jornalismo. Isso é uma ofensa. Mas ele não está sozinho, não. Os outros fazem a mesma coisa, acordam todos os dias com o Bolsonaro na boca. Tá? Outros agora estão aparecendo com o Sujo Moro. Sujo Moro, que tem uma casa de 50 mil reais alugada nos Estados Unidos. Quem paga? Quem paga é a corrupção, o roubo, o dinheiro roubado. O vagabundo não faz nada. Perdeu o emprego, entregou o emprego, cadê? Tá vivendo de quê? Nos Estados Unidos, 50 mil é só a casa, tá? E esse cara vem falar de corrupção de Lula. Não estou defendendo Lula, não defendendo ninguém. Esse cara tem condições de falar de corrupção de alguém? Vagabundo, sujo Moro, podre, imundo. Mas volto à vaca fria para abordar mais uma vez. Essas pessoas não fazem conteúdo, não tem conteúdo nenhum. Eles têm um samba de uma nota só. Eles são incapazes de pensar o Brasil. Eles são incapazes de fazer algo de útil para ajudar você a ter um raciocínio lógico sobre o que ocorre nesse país. Nós, pelo menos, todos os dias tentamos. Tentamos e com rara felicidade. Hoje, como eu falei, esse Thiago não sei das quantas, esse bosta, esse bobo alegre não, que está enchendo os bolsos, porque é regiamente pago pelo PT, por todo mundo, sai abraçado com o Lula. Não que eu queira estar abraçado com o Lula, muito pelo contrário. Não quero estar abraçado com ninguém. Eu quero ter respeito e dar respeito. Agora, o político, para ter respeito, precisa dar respeito. E eles não dão respeito a ninguém. Não vou entrar em detalhes aqui, não. Esse pessoal, hoje também, ele fez um programa, um daqueles programecos vagabundos dele, mas o programa dizendo da possibilidade de Ciro Gomes formar uma chapa junto com Lula. Bicho, se você fizesse análise de verdade, se você não fosse um desonesto, se não fosse mais um canalha que inunda as redes sociais com lixo, com chorume escrito, falado e filmado, e visualizado, você poderia ter feito esse trabalho honesto há muito tempo, como eu falo há anos, que o certo seria passar um caminho no meio e acertar as pontas. E há 40 dias atrás eu fiz uma live falando sobre esse assunto. Não sei se foi live ou se foi uma conversa ao pé do rádio, aonde eu falava: Ciro e Lula, é agora ou nunca. A união dos dois para ganhar a eleição. Botei isso. E como esse pessoal não tem conteúdo, não sabe o que é fazer conteúdo, não sabe fazer nenhuma previsão política, não conhecem história, a única coisa que eles conhecem é identitarismo. E nisso aí eles são ótimos. Ficar papinho, divulgando o almocinho lá no restaurante do vagabundo do FHC com outro larápio a 300 conto por cabeça para empoderar os negros de favela, porque as favelas brasileiras, como vocês sabem, só tem negro, né? Lá os brancos são todos opressores. Os brancos das favelas brasileiras andam de chicote na mão, dando chicotada nos negros. Os negros na favela brasileira são escravos, pobres escravos. Os brancos não, são opressores. Malditos opressores, filho de opressores, neto de opressores. Um político sério deveria ter vergonha de olhar nos olhos do povo brasileiro, povo mulato, mestiço, misturado, cafuso, confuso e cada vez mais vilipendiado, assaltado e roubado por essa gente. Deveria ter vergonha de olhar na cara desse povo para fazer algo disso. A favela brasileira é uma instituição vergonhosa, deveria dar vergonha aos nossos dirigentes e não se apropriarem do termo para mostrar engajamento racial
aonde gente que nunca conheceu a escravidão, nunca conheceu absolutamente nada, tem um conjunto de leis especiais que os amparam dentro da sociedade, dando uma de vítima. Vítima foi seu tataravô. Você não é vítima de nada, você é resultado de uma equação antropológica que te colocou aqui. Agora virou moda, isso daí. E quem é abonado por isso? O negro da favela? Que negro da favela? O negro da favela só empresta o nome, ele é usado. O negro da favela acorda junto com o branco da favela 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar numa obra, para trabalhar num subemprego ou procurar um subemprego. Ali dentro não tem diferença, não. Ali dentro de uma favela, que é o conjunto social mais vergonhoso que uma sociedade pode apresentar a uma sociedade de um país rico, que paga milhões a seus ministros, que gasta bilhões com o legislativo, com o judiciário, deveria ter vergonha de usar o termo favela e muito menos negros de favela. Negros de favela são todos ali, porque a situação deles é negra. Ou o que vocês quiserem aqui, não tem politicamente correto, não. Esse dinheiro, se for acarreado de algum momento, vai cair no bolso de um espertalhão, de um negro profissional, que muitas vezes está mais para branco do que para negro. De repente tem até sobrenome italiano. Talvez seja Petrone, tá? Mas posa de negro oprimido. Por quê? Por quê? Por nada. Você não foi oprimido, seu pai não foi oprimido, seu avô não foi oprimido. Tem um conjunto de leis, de regras que protegem vocês, graças a Deus, na sociedade. Que bom saber disso, que a sociedade nossa é justa, equânime e reconhece tudo isso. Ótimo, acabou, pronto, é só isso. Mas não, o importante é fazer tudo isso. Como ninguém faz análise, tem que vir para mim. E o seu Tiago, como outros, tem que roubar material meu e de outras pessoas, mas eu respondo por mim, porque eu não sou o único que faz conteúdo de qualidade e inédito, não. Mas posso dizer a verdade, são poucos e todos eles com poucos seguidores. Esse canal vagabundo esse Cagão Brasil, isso deve ter 500 a 600 mil robôs lá em nome de inscritos. Mas eles precisam vir aqui roubar o conteúdo por uma coisa muito simples, eles não têm conteúdo. Eles não falam nada com nada, eles não conversam absolutamente nada, eles não têm material, não têm tratamento histórico, não tem nada. A única coisa que eles usam é a arma do preconceito a favor. Sempre usam o preconceito como muleta, sempre tentando te taxar de alguma coisa, ou de nazista, ou disso, ou daquilo outro. O meu canal principal está fora do ar por denúncia dessa escumalha, dessa New Left, de bando de maconheiros vagabundos. Quando eu chamo bando de vagabundos maconheiros, é isso mesmo. Não é que todo maconheiro, todo cara que consome maconha seja vagabundo, não. Mas esses em especial são. Todos eles. O lixo, a escória, a escumalha. Mas podem vir, gente. Eu tenho mais de 1000 vídeos. Vocês têm muito material para roubar, tá, Tiago? Pode vir. Pode vir agora, vai lá ver como seria um governo, como seria uma chapa do... E eu ainda vou deixar aqui de graça para vocês escutarem até o final. Vocês têm que escutar até o final para roubar as coisas dos outros. A chapa Ciro Gomes e Lula é uma chapa vencedora. Mas aí você pergunta, o que vamos fazer com o Alckmin, que se juntou a ele e quer ser candidato a vice? Ora, o Alckmin vem candidato ao Senado, ganha o Senado por São Paulo, que não é nada difícil, vai para Brasília, num governo onde o Lula se elegeu e o Ciro é vice, vira líder do governo e se transforma praticamente num primeiro-ministro nessa nossa combalida democracia. E eu não estou criticando, eu estou falando que seria bom. Pragmaticamente, para o Brasil, no momento em que a gente se encontra, essa situação, com todas as ressalvas que eu possa ter ao Alckmin, e eu tenho até poucas em relação a todos os tucanos, a todos eles, eu poderia dizer que esse grupo que eu fiz aí, essa montagem, que esse pessoal não tem condições de fazer, porque eles não têm condições de opinar sobre nada. A única coisa que eles têm é tirar proveito, oportunismo, vagabundos atrás de dinheiro, de moedas, tentando pegar os drogados, tá? A turma de drogados que precisam ouvir todo dia falar mal do Bolsonaro, ou falar mal do Lula, ou falar a favor do Ciro, ou contra o Ciro. Esse pessoal se alimenta disso. E esses caras são os alimentadores disso aí. São os vendedores de crack. Eu sempre chamei isso de crack político.
e eles não têm capacidade de análise. Então, para vocês que não têm capacidade de análise, eu quero dizer que a chapa Alckmin, Lula e Ciro é plenamente viável. Só falta um grande deputado, mas aí eles podem arrumar em outro lugar. E você tem um líder do governo, você tem um presidente e você tem praticamente um parlamentarismo. Isso seria ruim no Brasil de hoje? Não seria não. Seria até um quadro bem plausível. Seria até inteligente. E inteligência não é uma coisa que está sobrando na política nacional. Com isso eu me despeço de vocês aqui por hoje. Um abraço, um beijo, um queijo, se bem que o mês é da Bahia. Um abraço para a Bahia, menos para o governador e a sua camarilha, para vocês não. Fui! Amanhã, provavelmente, a gente já tem cena da doação nossa, lá, a doação de vocês, lá no campo de futebol. Eu estou do lado dele, fazendo na rua a conversa ao pé do rádio para vocês. Fui!